Vamos responder a questão 154 do Enem 2022, caderno azul. A demografia médica é o estudo da população de médicos no Brasil nos aspectos quantitativo e qualitativo, sendo um dos seus objetivos fazer a projeção sobre a necessidade da formação de novos médicos. Um desses estudos gerou um conjunto de dados que aborda a evolução do número de médicos e da população brasileira por várias décadas. O quadro apresenta parte desses dados: o ano, total de médicos e a população em milhares. Segundo a projeção estatística, a variação do número de médicos e da população brasileira de 2010 para 2020 será a média entre a variação de 1990 para 2000 e a de 2000 para 2020. Com os resultados dessa projeção, determina-se o número de médicos por 1.000 habitantes no ano de 2000. O número com duas casas na parte decimal mais próximo do número de médicos por 1.000 habitantes no ano de 2000 seria de... Preste atenção que o comando dessa questão está aqui neste parágrafo. Você entendeu aí o que é que ele contextualizou. Mas vejam, segundo a projeção estatística, a variação do número de médicos e o da população brasileira de 2010 para 2020 será a média entre a variação de 90 para 2000. Então, a variação é a média, a variação do número de médicos e da população de 2010 para 2020 será a média entre a variação de 90 para 2000. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, e fazer a variação de 90 para 2000. A variação de 90 para 2000, vamos estar assim, de 1990 para 2000. A variação é só você fazer o final menos o inicial, ou seja, 292.000 menos 219.000, vai dar 73. Como aqui tudo termina em zero, eu não preciso colocar esse total de zeros aí. Basta fazer 292 menos 219. Então, isso aqui dá 73. E qual é a variação de 2000 para 2010? Então, de 2000 para 2010, variou quanto? De 292.000 para 365.000. Vou fazer a mesma coisa, 365 menos 292. Também dá 73. Veja, eu vou pegar e fazer agora a média dessas variações, porque, segundo a questão, diz o seguinte: segundo uma projeção estatística, a variação do número de médicos e da população de 2010 para 2020 será a média entre a variação de 90 para 2000 e a variação de 2000 para 2010. Então, a média entre dois números iguais aqui é o próprio número, né? Então, eu vou somar e dividir por 2. 73 mais 73 dividido por 2 dá o próprio 73. Então, essa é a média aqui, 73. Repito, o comando da questão diz assim, ó, segundo uma projeção estatística, a variação do número de médicos e da população brasileira de 2010 para 2020 vai ser a média entre essas variações. Está aqui a quantidade de médicos que vai variar e que vai crescer. E eu vou fazer a mesma coisa para a população, né? Eu vou calcular aí a variação da população e depois tirar a média dessas variações de 90 para 2000 e de 2000 para 2010 e vai me dar aí a taxa de crescimento dessa população, a variação de crescimento. Porque, segundo a questão ali, a projeção estatística, a variação do número de médicos da população brasileira se dá pela média. E aí ele pergunta aí, ó, o número com duas casas na parte decimal mais próximo do número de médicos por 1.000 habitantes no ano de 2020 seria de... Então, vamos fazer a mesma coisa agora para a população. Vou trocar a cor aqui para a gente fazer a população numa cor diferente. Vou fazer a população de verde, tá? Só para a gente diferenciar. A população também, ela varia de 1990 para 2000, o ano 2000. É só fazer aí, ó, 170 menos 147. Isso dá um total de 23, certo? E agora você faz de 2000 para 2010.
2010. 2000, a população em 2000. 191 milhares menos 170. E vai dar 21. 21. Beleza? Então, tá aí. Agora eu vou fazer o quê? Vou fazer a média para descobrir aí, ó. A média. Então, 23 mais 21 dividido por 2. Isso aí vai dar 44 dividido por 2 dá 22. Então, essa é a variação da população de 90 para 2020. Tá certo? Então, determina-se o número de médicos por 1.000 habitantes no ano de 2000. Você pegando isso aí. Agora é só fazer a soma, né, gente? Veja, quantos médicos você tem no ano de 2010? E vai crescer quanto? Vai crescer 73. Então, você vai pegar 365, 365 e colocar mais 73. Ó, 12, 5 mais 3, 12, ó, perdão. 5 mais 3 dá 8. 7 mais 6 dá 13, vai 1, e aqui fica, ó, 438, beleza? E agora a população de pessoas, também você vai fazer a mesma coisa, você vai pegar aqui a população em 2010, que é 191, e acrescentar o quanto vai crescer aí. 1 mais 2, 3, 2 mais 9 dá 11, vai 1, 1 mais 1, 2. 213, só que o que ele pede? Ele pede o seguinte, o número com duas casas decimais mais próximo do número de médicos por 1.000 habitantes, ou seja, você vai ter que dividir o total de médicos pelo total de habitantes. Nós temos 438 mil médicos, dividido por 213 milhares de habitantes. Isso aí, ó, dividindo um pelo outro, vai dar aproximadamente 2,06. Isso encontra-se aqui na letra D de dado.